Graças e paz. Vamos colocar em pé. Estar fazendo a leitura em Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Amém. Convido a irmã presbítera Luciana, que estivesse levando a Deus uma oração. Pai bendito, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por este momento, Senhor, em que estamos aqui em tua casa, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, por este privilégio, Senhor. Ó Deus bendito, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Senhor Deus. Que tudo que acontecer aqui, Senhor Deus, nesta noite, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Ó Pai bendito, ser com cada ato do culto, com a palavra, com os cânticos, fala, Senhor Deus, ao nosso coração, Senhor Deus. Que saímos daqui, Senhor Deus, alimentados pela tua palavra, Senhor Deus. E que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor Deus. É tudo, Pai, que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos estar louvando a Deus com o hino de número 13. Hino 13. Deus
Nos preparando para o momento de confissão, vamos mais uma vez estar entoando um hino, agora o hino de número 112. Hino 112. Vamos estar neste momento em oração silenciosa e após alguns instantes de oração, quero convidar a nossa irmã Rosa que estivesse levando a Deus uma oração audível. Eterno, Deus, o Pai está no nosso céu. Nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa. O único propósito, Senhor Deus, é louvar o teu nome, é glorificar a ti, Senhor Deus, e celebrar alimento que está no nosso lado. Nós agradecemos por aquilo que está conosco, e desejamos tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Nós pedimos que você continue nos abençoando e
Nós orientamos, Senhor Deus, sabe, de toda a nossa necessidade. Nós precisamos aqui, Senhor Deus, para a sua obediência, Senhor Deus, e para que possamos, Senhor Deus, fazer tudo aquilo que está escrito na tua palavra, para a sua glória do nome, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que estão na frente desse trabalho, Senhor Deus. Cada necessidade de cada um, Senhor Deus. Pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, seja aquele que vem ensinar nossos irmãos, orientar nossos irmãos, para que essa casa aqui possa ser a casa de oração, onde o seu nome, Senhor Deus, sempre será glorificado. Abençoa, Senhor Deus, todos nós, aonde nós estivermos, Senhor Deus, que nós possamos ter a responsabilidade, Senhor Deus, de que nós somos teu filho, e que nós devemos, Senhor Deus, aqui, tudo aquilo que, Senhor Deus, vem para engrandecer o teu nome na face da terra. E assim nós possamos, Senhor Deus, aonde nós estivermos, louvar o teu nome, para que as pessoas vendo as boas obras vidas aqui na nossa vida, possam glorificar a ti, Senhor. Abençoa esta noite, o pastor, Senhor Deus, derrama sobre o teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que tudo quanto ele disser, Senhor Deus, possa ter fundamento na nossa vida, Pai. Possa ter valor na nossa vida. E que nós possamos colocar no nosso coração, para que no dia da semana nós possamos pôr em prática. Abençoa, Senhor Deus, pessoas que estão enfermas, não só nessa cidade, Senhor Deus, mas tu sabe quantas pessoas estão necessitando de Deus. E tu, Senhor Deus, visite cada um, Senhor Deus, dando cada um, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem melhor fazer. Abençoa todos, igreja nesse momento, reunido, Pai. Tu sabe, teu filho, teu menino, Senhor Deus, pedindo aqui orientação para a vida, Senhor Deus. Pedindo também favor no nosso país, Senhor Deus. Tu sabe, Senhor, de decidir, Senhor Deus. E aqueles que foram eleitos, Senhor Deus, pedindo que tu, Senhor Deus, acompanhe essa pessoa, ilumine essa pessoa, Senhor Deus, para que ele possa trabalhar em prol da humanidade, Senhor Deus. Assim nós possamos ter mais um pouquinho para glorificar o teu nome, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas, Senhor Deus, que muitas vezes nós cometemos por pensamento, por palavras, muitas vezes temos visão, Senhor Deus. Ilumina-nos, Senhor Deus, e aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para que nós possamos confiar mais em Ti, Pai. Todas as crianças nós te pedimos, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. Não é verdade? Os irmãos estão alegres? Amém, né? E o povo alegre, o que o povo alegre faz? Canta, louva. E é isso que estamos aqui, para louvar o nome do nosso Deus. E eu convido a igreja que se coloque em pé, né, para estarmos nos preparando, aqueles irmãos que puderem ficar em pé, para podermos estar louvando o nosso Deus. E a palavra de Deus diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Amém? Então, vamos cantar com bastante alegria, porque somente Deus é o único, né, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Amém? Aqueles irmãos que também estiverem nos seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo águas no filácio durante os cânticos.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração reinspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração reinspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro
pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Colocamos a cada instante, Senhor. Nossa, tenha misericórdia das nossas almas, Senhor. Pai, te peço. Abençoe a cada irmão aqui, Senhor. Cada família representada, Senhor. Que o Senhor possa estar em nossas vidas, Senhor. Que possamos te buscar até o fim das nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, te peço que abençoe este culto, que seja só para te agradecer, Senhor. Dê um nome aqui, Senhor, te exalte, Senhor, te glorifique, Senhor. Pai, te peço que venha estar, Senhor, falando cada vez mais conosco, Senhor. Através dos cânticos, da palavra, de cada irmão aqui, Senhor. Pai, te peço que o Senhor venha estar abençoando a nossa nação, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar dando sabedoria para os governantes, Senhor. Nossa, Senhor, dependemos deles, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sabemos que eles são importantes para o nosso país, Senhor. Pai, dá sabedoria a cada um, Senhor. Pai, também te peço que o Senhor abençoe o pastor, Senhor, que está fazendo a mensagem, Senhor. Só, Senhor, coisa a vida dele, Senhor. Que nós possamos estar atentos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que eles cada vez mais prestar atenção, Senhor Jesus. E também praticar a Tua palavra, Senhor Jesus. Senhor, vem estar, Senhor, nos ajudando, Senhor, a não se dispersar, Senhor, muito tão importante. Senhor, eu também agradecendo, Senhor Jesus, pelo aniversário da reforma, Senhor Jesus. Através, Senhor, pioneiros, Senhor, da reforma, podemos, Senhor, ter esta liberdade também de te buscar, Senhor. Somos muito gratos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que morreu por esta causa, Senhor. Eu te peço, vem estar abençoando a nossa semana, a nossa família, a cada irmão aqui, Senhor. Possamos continuar juntos, Senhor, como uma família. Assim, Senhor. Cada amigo possa ajudar um ao outro, Senhor, cada vez mais. Senhor, eu te peço que abençoe os dízimos e ofertas também, Senhor. Seja a sabedoria em tua casa, Senhor. Abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Nos preparando para o momento da palavra, vamos estar louvando mais uma vez ao nosso Deus com o hino de número 101. Hino 101.
querem ir aqui à frente. Vamos estar orando por vocês. Querido Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor, primeiramente por esse momento tão gostoso que é estar na tua casa, Pai. Louvando e bendizendo a tua santa presença. Também, Pai, neste momento queremos pedir, ó Pai, a tua bênção especial sobre estas crianças, ó Pai, que aqui estão, ó Deus, e também vão aprender um pouquinho de ti, ó Pai. Ó Senhor, abre os coraçõezinhos delas, mentes, para que elas possam entender, ó Deus, a tua palavra, a tua mensagem, ó Pai, que ela possa, ó Deus, crescer em seus corações, ó Pai, cada dia mais, ó Deus. Ó Senhor, abençoe as pessoas que vão estar com elas, instrui elas também, ó Deus, coloca na boca delas, ó Deus, aquilo que deve ser falado também. Ó Senhor, usa, ó Senhor, que o Espírito Santo fale através delas, ó Pai. Ó Senhor, que essas crianças, ó Pai, possam estar sempre presentes na tua casa, ó Pai. Sempre presentes, ó Pai, dentro de ti, ó Pai, que elas possam crescer não só em estatura, mas principalmente no conhecimento da tua palavra. Guarda todos os dias das suas vidas, ó Pai, livrando de todo mal e todo perigo deste mundo. Ó Senhor, fica conosco, Pai, tudo quanto nós pedimos e te agradecemos, não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Graça e paz. Amém. Convido aqueles que têm a Bíblia consigo a abrirem Filipenses 2:12. E convido aqueles e aquelas que puderem se colocar em pé, assim vou fazer. Se porventura alguém não puder, não se sinta, por favor, de nenhuma forma constrangido ou constrangido. Filipenses 2:12. Diz assim o texto: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Amém. Convido a igreja para nós relermos todos juntos esse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Palavra do Senhor. Amém e amém. Vamos assentar. E o título dessa mensagem é: desenvolvei a vossa salvação. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, nós te damos graças por estarmos aqui, nós te damos graças porque nós cremos em ti, nós te damos graças porque a tua palavra é viva, eficaz, que penetra o nosso ser, falando no mais íntimo da nossa vida. Assim, ó Deus, avalizados nesses valores, é que nós nos colocamos diante do Senhor e diante da tua palavra, e que todos nós, sem exceção, cada pessoa que aqui está, possa estar atenta à tua voz, à tua palavra, porque ela, mais do que nada, Senhor, faz uma diferença muito grande na nossa vida. Vem falar conosco, Senhor Deus, palavras que vêm de ti, fonte da celeste vida, que nós possamos, Senhor, estar bebendo dessa fonte,
para nós caminharmos em meio ao deserto ou aos desertos que essa vida constantemente nos oferece. Em nome de Jesus que eu oro, que agradeço, confio e entrego esta oração, pedindo da tua unção sobre nós, derramando do teu Santo Espírito sobre nós, que nós não falemos de nós mesmos, mas nós falemos segundo o teu coração, segundo a tua mente, segundo a tua vontade, Senhor, para o teu povo, a tua igreja, irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite. Ó Deus e Pai amado, toma-nos em tuas divinas mãos e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós estamos à véspera do 31 de outubro, a data correta, que amanhã é mais um aniversário da Reforma, e nós aqui como IPI Serrano, celebrando mais um aniversário da Reforma. A Reforma não é reforma da igreja, né? Igreja física, mas a Reforma é a Reforma protestante do século XVI, 31 de outubro de 1517, que é um marco histórico quando, corajosamente, Martim Lutero afixou às portas do castelo da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Não entenda teses como tese de final de curso, né? Mas 95 teses significam 95 afirmativas, 95 pontos que contraditavam todas as mentiras que a igreja produziu naquele momento, uma igreja totalmente desviada da verdade das Escrituras. O texto, à primeira vista, de Paulo, o desenvolvimento da salvação, e sob o título dessa mensagem, desenvolver a salvação, à primeira vista, o irmão pode achar que não tem muito a ver, mas a gente vai percebendo que tem tudo a ver. Porque desenvolver a salvação é crescer na fé. Desenvolver a salvação é desenvolver a nossa espiritualidade. Hoje, à luz da palavra, nós então, sob essas referências, nós vamos refletir, meditar, compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre o desenvolvimento da nossa salvação, à luz da palavra, pelas balizas aí, né? Aquilo que avaliza os valores da Reforma Protestante. Hoje é um dia propício para isso. Um dia para nós estarmos celebrando, mas também refletindo. Um dia para nós estarmos celebrando, refletindo, mas também servindo. Deve ter a marca do serviço. Nós aqui como serviço a Deus. Percebendo a história, percebendo a realidade da vida, mas à luz das Escrituras. E não à luz das nossas opiniões, mas à luz das Escrituras, como foi o próprio reformador, e que teve esse encontro com a salvação pelas Escrituras. O plano da salvação se faz revelar pelas Escrituras. Alguém, afinal, precisaria ser salvo. Quem seria? Eu e você. Você e eu. Nós precisaríamos ser salvos. Assim como Lutero sentiu bem de perto essa necessidade da salvação. E ele sempre se questionava como que ele poderia ser salvo. Como posso, eu, sendo miserável pecador, encontrar a misericórdia divina? Essa era a grande indagação do reformador Lutero. Como posso eu, sendo miserável pecador, encontrar a misericórdia divina? E o encontro, o grande encontro aconteceu. Aconteceu à luz de velas. Como foi ontem um culto aqui que alguns irmãos participaram, onde ele se deparou com o texto que foi lido no início desse culto. E o justo viverá pela fé. E o justo viverá pela fé. E desse encontro surge uma nova vida. Porque nesse encontro com a palavra viva, palavra do Senhor, ele teve encontro não só com letras, mas da mera letra além. Ele se encontrou com a justificação pela fé. Foi encontro com a graça de Deus. Foi encontro através de Cristo e não das suas práticas,
muitas vezes até de autoflagelo, ou algumas penitências que ele entendia, e que isso não o satisfazia mais, mas através de Cristo, para a sua glória, não, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Os pilares da reforma, que os irmãos e as irmãs os conhecem, né? Os ditos solas, ou os somentes, né? Então, os pilares da reforma, né? Sola gratia, sola escritura, sola fide, solus Christus e sola Deo gloria. Então são esses os pilares da reforma, solas, ou sola escritura, sola graça, sola fide, solus Christus, sola Deo gloria. Para ser mais simples, para nós concebermos com mais clareza, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Somente a graça. Nada além da graça. Somente a fé. Somente a fé. Somente Cristo. Amém? Amém. Somente a Deus toda a glória. Então essas são as balizas da reforma protestante, graças a Deus, que trouxe para nós um legado, deixa para nós um legado importantíssimo, daí de extrema relevância para a nossa vida na fé, para o desenvolvimento da nossa salvação, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Só que isso não ficou estanque ao passado. Não é informação, porque nós não estamos aqui para dar aula de história. A história a gente dá na escola secular. Lá você vai aprender muito melhor do que nós possamos, porventura, nos arriscar a expor, até pela exiguidade do tempo. Né? E, diga-se de passagem, até a própria escola secular reconhece esse movimento ocorrido na Europa, nos idos do século XVI, e até nos anos anteriores, através dos pré-reformadores, e também dos pós-reformadores. Né? Então, mas não é para isso que os irmãos foram convocados, para ter uma aula de história. Mas nós não podemos também negar a história. Nós não podemos negar os fatos, até porque Deus deve ser para nós como sendo Deus da história, o Senhor da história, por tudo que acontece no caminhar dela, no caminhar dela. E quero chamar a atenção dos irmãos para a reflexão do seguinte aspecto, de que nunca tanto quanto agora, em pleno século XXI, a igreja anda tão necessitada de olhar para esses valores. Das Escrituras, da graça, da fé, do Cristo e da glória de Deus. Olhar mais as Escrituras, prestar mais atenção, porque nós estamos vivendo um tempo de desconhecimento das Escrituras. Alguns afirmam, e afirmam de maneira categórica, que nós somos uma geração meio que estamos sofrendo de analfabetismo bíblico. Um analfabetismo das Escrituras. Então isso nos impede a nós estarmos agindo com humildade, e por favor não tenham essas colocações como algo risco dos vossos ouvidos, mas como algo necessário para a nossa vida. A questão de desconhecer as Escrituras é um perigo. Por isso que as pessoas são manipuladas com facilidade. Exatamente por não dar atenção devida às Escrituras como deveria ser. E olha que nós somos parte de uma história cujo legado é exaltar as Escrituras como sendo a supremacia das Escrituras, que é um grande ensino, uma grande baliza para nós reformados. E a graça em detrimento dos méritos, que muitas vezes são colocados como méritos pessoais, e nós vivemos esse tempo, que se aponta muitas vezes para uma teologia, ou uma doutrina,
que sinaliza para merecimentos pessoais. Só que não é assim. Na verdade, não é assim. Ninguém tem mérito algum. O nosso merecimento seria a cruz, que Jesus ocupou em nosso lugar. É para nós estarmos lá. O que nós merecíamos, então? A cruz. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos poupou da cruz e nos deu a graça, seu imenso favor imerecido para com cada um de nós, enxugando, em poucas palavras, como Deus teve dó de nós, né? Como Deus, pensando bem, pensa comigo, Deus teve dó da gente. Muita compaixão, extrema compaixão por cada um de nós. Escrituras versus desconhecimento. Graça versus méritos pessoais. Fé num tempo de tantas incertezas. Nós estamos falando do século 21. Nós não estamos falando do século 16. Nós não estamos falando do tempo de Lutero. Nós estamos falando do tempo de agora. Tempos tão proféticos quanto os tempos do Reformador, que é um tempo que é caracterizado por tremendas incertezas, e que nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos, galgados pelas Escrituras, termos mais certeza das coisas de Deus. Amém? Para a nossa vida, para a nossa caminhada na fé. O outro legado da Reforma Protestante, que nós já citamos, Cristo. Somos Cristos. Cristo e somente Cristo. Num tempo em que, nesse século, as pessoas têm colocado e divinizado pessoas, colocando como uma espécie de medianeiros à sua frente. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Pessoas, muitas vezes, à frente de Cristo, querer seguir pessoas, querer seguir muitas vezes alguns líderes, mas não é assim. Eu não quero seguidores, fala como pastor, com toda franqueza, com toda franqueza, com toda franqueza. Sigam a Cristo. A Cristo. Sigamos a Cristo. Nada além de Cristo. Mas não tem sido assim. Quantos lugares, quantas igrejas, muitas vezes, tem sido de outra forma. Em que as pessoas não vão para seguir a Cristo. Ou até deve se perguntar que Cristo que essas pessoas estão seguindo. Que Cristo é esse? Será que é o Cristo da Bíblia? Será que é o Cristo de Deus? O ungido do Senhor? Então são questões que nós nesse tempo precisamos levar mais a sério. E também está em jogo nesse século, mais do que nunca, e nós precisamos estar atentos à glória de Deus e à glória humana. Está tendo esse embate. A glória de Deus e a glória humana. Nós vivemos o tempo da divinização do homem. O homem vem sendo divinizado. O homem vem sendo divinizado. O homem tem sido colocado no lugar de Deus. E muitas vezes eu, você, nós somos tentados o tempo todo para querer ocupar o lugar de Deus. Porque no princípio foi bem assim com Adão. Querer ocupar o lugar do próprio Deus. Mas a reforma nos deixa esse grande ensinamento. E nós jamais devemos trocar a glória de Deus pela glória humana. A divinização de Deus pela divinização do homem. Ou a divindade suprema, excelsa, majestosa, pela pequenez humana, tão falha, tão imperfeita, tão pecadora, se os irmãos me permitirem, tão podre, miserável. Assim nós somos. Se naquele tempo a igreja no século XVI estava sendo vista, e os historiadores colocam assim, os teólogos colocam assim, biblistas também colocam assim,
se naquele tempo, no século XVI, a igreja estava sendo colocada, sendo vista como uma igreja fora dos trilhos, hoje em dia, penso eu, e se estiver errado, alguém depois pode até me corrigir, mas penso eu que hoje não tem sido diferente. A igreja também anda meio que fora dos trilhos. Não estou falando desta igreja, estou falando das igrejas. Das igrejas. Das igrejas. Saindo dos trilhos também. Perguntas que se fazem necessárias. Será que a igreja do século XXI, a igreja dos nossos dias, tem dado a devida atenção às Escrituras? Penso que essa pergunta seja pertinente. Será que a igreja do nosso tempo tem colocado as Escrituras como supremacia, centralidade no culto cristão? Ela tem ocupado lugar de relevância no culto que nós oferecemos a Deus e nos cultos que se oferecem a Deus? Até que ponto as Escrituras, meus irmãos e irmãs, têm tido de fato de verdade a relevância que ela merece? Até que ponto o Evangelho dos nossos dias, do nosso tempo, do nosso século tem sido o Evangelho genuíno? O Evangelho que seja verdadeiro? Ou será que tem sido pregado mais um Evangelho que as pessoas desejam, segundo o desejo das pessoas? Ou ainda mais, que tipo de Evangelho, qual Evangelho nós estamos desejando? Qual Evangelho que nós temos ensinado? Qual Evangelho que nós cremos? Qual Evangelho que nós temos vivido? Mas pastor, para lá, alto aí. Eu sou da igreja desde criancinha, nunca deixei de vir à igreja, etc. Não é isso que eu estou falando. Até porque a salvação não se dá pelo uso capião, pelo tempo que você frequenta a igreja, mas se dá pela sua entrega a Deus e ao Evangelho genuíno da graça, da salvação, através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Somente por aí. E a graça nos nossos dias? O que dizer dela? O que falar da graça de Deus? As igrejas que se dizem cristãs, muitas delas até, igrejas que se dizem evangélicas em nossos dias, será que de fato de verdade elas têm se pautado pela graça? Será que essas igrejas têm se pautado pela graça? Será que os seus ensinos, será que as suas pregações, será que os seus estudos têm sido marcados pela ênfase da graça? Essa riqueza impagável chamada graça. Será que tem sido assim? Pensa comigo, meu irmão, minha irmã. Ou será que tem sido apresentado um outro evangelho? Conforme Paulo também disse, que escreveu sobre o desenvolvimento da salvação. Ele fala em outro evangelho, que é o tal anátema, maldito. E para a gente ser mais claro ainda, desgraçado, sem a graça. Que evangelho nós temos crido? Que evangelho nós temos confessado? Tem sido da graça? Porque nos dias de Paulo também vinham com outros ensinamentos que fugiam da graça. Tentavam forçar o caminho pelas vias da lei. E Paulo teve os seus problemas e suas lutas em relação a isso por ter que doutrinar a respeito da graça, enfatizar a graça. E isso foi assim no tempo de Paulo, e não foi diferente nos dias de Lutero também, porque fugiam os ensinamentos, fugiam da graça de Deus, né? Por conta de todas as heresias, e o evangelho totalmente adulterado, falsificado, deformado, e hoje em dia também. Né? Como é que está a igreja? E vamos ser mais assertivos ainda. Né? Vamos ter humildade para isso. Vamos ter humildade, olhando para nós. A igreja reformada tem sido uma igreja reformada ou tem sido mais uma igreja deformada? Isso aí a gente também tem que pensar. Com toda humildade e pôr o joelho no chão. Por essa causa nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai e pedir a Ele para que nós, como igreja reformada,
nós nunca sejamos uma igreja deformada. Amém? Amém. Para o louvor da glória de Deus. E a fé? O que nós poderíamos dizer da fé? Referirmos a fé. Que dizer da fé, meus irmãos e irmãs, num tempo de tanta confusão, num tempo de tanta incredulidade, num tempo em que a máquina eletrônica ela vem ocupando cada vez mais os lugares, através dos seus algoritmos, através da inteligência artificial, através dos seus vários softwares, através dos avanços tecnológicos. Que lugar que fica a fé diante de tudo isso? Que lugar tem ocupado a fé diante de tudo isso? Em quem nós temos crido, afinal? Em quem nós temos confiado? Na máquina ou em Cristo? Em Deus? Na palavra? Em quem nós temos mais esperado? Tem sido em Deus ou às vezes até mesmo em nós mesmos, nesses tempos de tanto autossuficiência humana, nesses tempos de tanto antropocentrismo? O homem ocupou o centro do universo outra vez. Está entendendo? O homem está sendo colocado a cada dia, cada vez mais. Tudo é voltado para o homem. Tudo é voltado para o homem. Tudo é convergido para o homem. Mas a Bíblia não nos ensina isso. E a reforma nos deixa essa herança bendita de nós nos voltarmos para Deus e para a sua soberania. É Ele que está sobre tudo e sobre todas as coisas. Sobre tudo e sobre todos. É Ele. Isso aqui não é uma repetição de uma frase de efeito que foi usada recentemente em alguma campanha política. Deus está sobre todas as coisas. Uma verdade bíblica, que não é uma espécie de uma mera repetição, um arremedo. É uma grande verdade que Deus está sobre tudo, a soberania de Deus. Legado da reforma. Que vem depois Calvino. Calvino levanta essa questão, completando o conjunto do solo, do somente, sola e Deo glória, que vem depois, que reconhecendo a soberania de Deus. Como é bom você crer, eu creio, nós cremos em Deus soberano. Isso nos alivia, nos tira a ansiedade, nos cura, nos liberta. Nós não ficamos fincados nesse plano terreno, nós temos em Deus. Temos em Deus. Permitam-me a liberdade. Hoje foi um dia de eleição, que eu nem sei qual foi o resultado, qual está sendo o resultado. Mas o resultado eu sei. E posso declarar pela fé no Espírito Santo para você, meu irmão, que está aqui. Não por acaso. Para você, minha irmã, que está aqui nesta noite. Não por acaso. Você já é um eleito de Deus. Amém. Você é uma eleita de Deus. Precisa mais? Toma posse disso, não vacile, não, tenha certeza. Você é eleito, você é eleita. Isso faz uma diferença, é reconhecer a soberania de Deus, porque a tendência é sair desse eixo. E quando a gente sai do eixo, o que acontece? As coisas só dão errado, as coisas ficam muito mais difíceis, a gente se esgota na gente de Deus. Cristo tem ocupado o lugar na vida da igreja quanto merecia nesses dias, nesse século, nesse tempo. Temos sido, de fato, de verdade, uma igreja cristocêntrica ou antropocêntrica. Que tipo de igreja nós temos sido? Cristo tem sido o centro. Nesse tempo tão complicado, temos sido mais uma igreja orgânica, ou seja, formada por pessoas vivas, ou temos sido uma igreja web, como muitas igrejas têm sido. Então são coisas que nós devemos refletir nessa oportunidade que Deus está nos dando, com bastante humildade. Como que nós temos sido uma igreja de fato, de verdade, uma igreja só de aparência, nunca se esquecendo que a igreja sou eu. Nunca nos esquecendo que a igreja somos nós, eu e você. Não tem sido, mas e você tem sido? Não tem sido, mas e nós temos sido? Então são coisas para nós levarmos em conta. Temos sido uma igreja que tem depositado a fé em Cristo ou no homem? Temos sido uma igreja profética? Onde estão os profetas? Pergunta se mais necessária. Foi feita ontem através do reverendo Valentino, na sua mensagem, por ocasião do culto da reforma, e que está até agora.
ecoando nos meus ouvidos, e eu quero compartilhar essa pergunta com vocês. Onde estão os profetas? Onde estão os discípulos? Onde estão as discípulas do Senhor Jesus? São perguntas pertinentes, que a igreja verdadeira é marcada por profecia, com a presença de profetas, com a presença de adoradores verdadeiros. Onde estão os verdadeiros adoradores? Marcado pela presença dos discípulos de fato, discípulas de fato do Senhor Jesus. Se naquele tempo de Lutero existiam as simonias e as indulgências, será que elas acabaram? Pensa comigo. Simonias são objetos que são vendidos em nome de Deus. Será que acabou? Ou será que tem igrejas que ainda andam vendendo objetos em nome de Deus? Não tem nada a ver. Explorando muitas vezes o povo, as pessoas. E as indulgências, a venda do perdão. O perdão era vendido. Quanto mais pilintava a moeda no cofre da igreja, maior seria o perdão, e uma alma era resgatada do purgatório, que não existe. Esse estado intermediário. Era assim que se explanavam as pessoas. E as igrejas hoje têm explorado as pessoas, a gente ficava bravo, né? As pessoas falavam, você é igreja, caça-níquel, né? A gente ficava bravo, mas vejam só que, infelizmente, a igreja chegou também, desviando do seu verdadeiro eixo, do seu verdadeiro caminho. Graças a Deus, não é o nosso caso. Louvado seja Deus. A Deus da glória. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe de todas as coisas, sabe das nossas dificuldades, inclusive, e das nossas superações no que tange a isso. E os irmãos que oferecem a Deus o que oferecem, não é para comprar perdão, mas oferece o que oferece porque ama a igreja, oferece o que oferece por generosidade, para que haja sustento na casa do Senhor. É nesse sentido, reconhecendo, não para que ele venha a dar, mas porque ele já deu. Está entregando porque ele já deu. Deu de sobejo para nós. Deu de sobejo. E se alguém não está nessa situação, fique calmo, fique tranquilo. E saia daqui com uma baita de uma esperança, sabendo que Deus soberano está cuidando da sua vida e a você não vai faltar nada. Amém. Não é a teologia da prosperidade, é a teologia da soberania de Deus sobre nós. Eu não estou falando que você vai ter uma casa nova, nada disso, uma mansão, um carrão, nada disso. Mas o pão de cada dia não vai te faltar, nada te faltará. Assim diz a palavra. O Senhor é o meu pastor, e nada lhe faltará. Nada lhe faltará. Isso é soberania pura de Deus para a nossa vida. E, infelizmente, hoje algumas igrejas têm se desviado, saído dos trilhos, oferecendo falsas promessas em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome do Espírito Santo, em nome do Evangelho, oferecendo amuletos que são vendidos, transformando a casa do Senhor em casa de vendilhões. Verdadeiros mercadejadores da fé. É a venda da fé, a negociação da salvação e do perdão. E aqui fala em desenvolvimento da salvação e não em venda da fé, negociação da salvação, que ainda tem estado tão presente nos dias de hoje. Por último, a glória de Deus. Só que deu glória. Que lugar a glória de Deus tem ocupado na vida das igrejas? Glória do homem ou glória de Deus? Que lugar a glória de Deus tem ocupado em nossos corações e nossas vidas, em detrimento de tanta avidez por glória e honrarias humanas? Os cultos têm sido oferecidos a Deus ou aos homens? A adoração tem sido focada em Deus ou em nós mesmos? O serviço que nós oferecemos a Deus, porque adoração, culto é serviço a Deus, tem sido para nós
servimos para nós nos servirmos. Deus tem sido de nós Senhor ou servo? São coisas que nós temos que pensar. Eu glorifico a Deus porque antes de nós entrarmos aqui, nós oramos ali e uma fala na oração foi o seguinte: que tudo que for feito aqui seja para Deus, seja para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E que essa igreja, não só orante na época, na ocasião, não só a pessoa que orou, mas todos nós, sem exceção, nós, tudo que ocorrer aqui, tudo, seja apenas e tão somente para a glória de Deus. Amém. Para o louvor da sua glória. Amém. Assim é o assunto. Nós e a reforma. A reforma e nós. Em tempos tão obscuros como os tempos de hoje, em tempos de tanta confusão e de tantas distorções no dia de hoje, dias de tantos desvios, como anda acontecendo, porque nós já entramos na era da ascensão da mentira. Sabiam disso? Nós já estamos na era da ascensão da mentira. Pense nisso, seriamente, e galguem-se pela verdade. Igreja amada, igreja do Serrano, igreja que aqui está, irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente recuperar o que nós perdemos, recuperar o que nós perdemos, preservar o que nós ainda temos e primar por esses valores para sempre. As Escrituras, a graça, a fé, Cristo e Deus. A Ele toda a glória. Amém. A Deus toda a glória. Só-lhe deu glória. Somente a Ele toda a glória. E eu quero convidar a igreja e pedir para a Lu se dirigir ao piano, para nós, como resposta à palavra, a essa palavra que foi ministrada aos irmãos e às irmãs neste culto, como resposta a ela, nós entoarmos como nunca entoamos o hino Castelo Forte, que é o nosso Deus, ficando em pé, como resposta à palavra, o hino que é o hino da reforma, composto por Martinho Lutero, sentindo as palavras e com bastante entusiasmo e compromisso com essa poesia, com essa letra, com esse cântico, com esse hino maravilhoso. Eu tenho certeza, se assim nós fizermos, nós não vamos sair daqui como nós chegamos, não. Nós vamos sair daqui bem fortalecidos, em nome de Jesus. Você
Agradecemos a todos que aqui estiveram, cada irmão aqui presente, que Deus derrame bênçãos sobre a vida de vocês, sobre as suas famílias, possam ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus, e que em breve possamos, né, estar novamente na casa do Senhor, para estarmos aprendendo mais um pouco dele, né, do nosso Senhor. Quinta-feira temos, né, às 7h30 culto, né, onde estaremos aprendendo mais um pouco de Deus, louvando a Ele e lendo a sua palavra. No domingo, escola dominical, às 9 horas, e à noite o culto. Então todos estão convidados, né, a estarem participando, né, dos trabalhos da igreja. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos estar levando a Deus uma oração final. Quero convidar o nosso irmão Diácono Duda, que estivesse levando a Deus essa oração, perdão, o presbítero Duda, que estivesse levando a Deus, né, essa oração, em seguida a oração do Pai Nosso e a bênção. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, glórias te damos, Senhor, mais um dia, Senhor. E aqui, Senhor, que tem nos ajudado, Senhor. Mais um mês, Senhor, que está finalizando, Senhor. Pai, já estaremos entrando, Senhor, no nosso mês, Senhor, novembro, Senhor. Que o Senhor não tem nos abandonado, Senhor, o Senhor não tem nos deixado, Senhor Jesus. O Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor Jesus, meu Pai. E graças a Deus, Senhor, o Senhor tem nos salvado, Senhor, isso que é o mais importante, Senhor. Pela tua graça, Senhor Jesus, o Senhor tem nos redimido, Senhor. Apesar de nós não merecemos, Senhor, mas graças a Deus, nós temos, Senhor, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Senhor e Salvador desta igreja, Senhor Jesus. E a todos, Senhor Jesus, que virem aqui, Senhor Jesus, também possam ter essa certeza, Senhor, de salvação, Senhor. Possam sair daqui alegre, Senhor, feliz, Senhor Jesus, com a certeza, Senhor, de salvação, Senhor. Com a certeza, Senhor, que receberá a ajuda tua, meu Pai. Oh, meu Pai, glória a Deus, Senhor Jesus, porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Abençoa, Senhor, as demais igrejas também, Senhor, espalhadas, Senhor, pelo mundo, Senhor, por esse Brasil, Senhor, meu Pai, aqui mesmo, Senhor, em Votorantim, Senhor, possa estar abençoando também, Senhor Jesus. Que nada, Senhor, além, Senhor Jesus, de Ti, Senhor Jesus, possa ser falado, Senhor. É somente a Tua graça, Senhor, somente a Tua palavra, Senhor Jesus, como regra de fé e prática, meu Pai, somente, Senhor, colocar Tu, Senhor Jesus, no centro, Senhor Jesus, dos nossos cultos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Meu Pai, fica conosco, Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por esses homens, Senhor Jesus, esses heróis da fé, Senhor Jesus, que trouxeram, Senhor, a palavra de Deus para nós, Senhor Jesus. Que até antes, Senhor Jesus, era proibida, Senhor Jesus. O povo não tinha acesso à leitura, Senhor Jesus, da Bíblia, Senhor. Através, Senhor, desses homens, através, Senhor, de Martinho Lutero, Senhor Jesus, Calvino, Senhor, esses homens, Senhor Jesus, o Senhor levantou, Senhor Jesus, para nos trazer, Senhor Jesus, que já estamos no pleno século XXI, Senhor Jesus. Temos a Bíblia, Senhor, temos a leitura da Tua palavra, Senhor Jesus, com toda a facilidade, Senhor, temos a internet, Senhor Jesus, no computador, Senhor, meu Pai. Glória a Deus, Senhor, por isso, Senhor Jesus, que nós temos, Senhor Jesus. Graças a Deus, meu Pai. Também, Senhor, que nós acabamos de louvar agora também, Senhor, Castelo Forte, Senhor, é o nosso Deus, meu Pai. E finalizou também, Senhor Jesus. Meu Pai, que me chamou muita atenção, Senhor Jesus. Ainda que perdemos, Senhor Jesus, bens, Senhor, perdemos família, Senhor, perdemos dinheiro, perdemos tudo, Senhor Jesus. Mas a certeza da nossa salvação, Senhor Jesus, nós não podemos perder, Senhor Jesus. Meu Pai, a certeza, Senhor, que nós iremos reinar contigo, Senhor, isso aí jamais, Senhor, possa perder, Senhor Jesus. Mas que nós possamos, Senhor Jesus, cada vez mais se afirmar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cada dia mais, Senhor Jesus, para que nós possamos garantir essa salvação, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor Jesus. Abençoa de nós, Senhor Jesus. Senhor, vamos, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor. Meu Pai, os jovens, Senhor Jesus, os adultos. Abençoa a nossa nação, Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor Jesus. Espalhado pela face da terra, Senhor Jesus. Queremos também agora, Senhor, despedir, Senhor, com a oração, Senhor Jesus, tão maravilhosa que Tu nos ensinaste, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, que os ensinos e as doces consolações que nos são dadas no Espírito Santo estejam sempre presentes na vida de cada um de vocês, cada uma de vocês, cada lar, cada família aqui representada nessa hora, sobre toda a família bendita do Senhor, espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre, e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Cantando o hino de número 418 será projetado. E palavra de oração, uma canção orante ao nosso Deus através desse hino. E uma última palavra, em meio a tudo que nós já passamos, estejamos passando e possamos ainda passar, como pessoa e como nação, como igreja e como família, como cidadãos e até com a vizinhança e colegas de trabalho. Todas essas situações se resumir em uma palavra para nós que servimos a Deus e a Cristo: paz.